palhaço. Me dedico à elaboração de artesanato em uma pequena cidade de Aracaju. Toda a minha família tinha sido ceramista e eu aprendi o ofício desde muito cedo. No início, eu era responsável de parte dos desenhos e pinturas de várias obras, entre figuras e louças. Com o tempo e a perda de vários dos meus parentes que se dedicavam a este comércio, fiquei no comando do negócio, principalmente por ter mais experiência que meus primos. Eles nunca se prepararam para aprender, então eu me dediquei totalmente ao negócio, porque na escola eu nunca tinha sido muito bom. Com o tempo, eu prosperei e também ensinei aos meus filhos o comércio da cerâmica e da pintura. Felizmente, eles encontraram amor por isso e foram eles que me ajudaram todo o tempo na oficina. Ao longo dos anos, houve uma queda nas vendas e pedidos de grandes clientes, por várias razões. A cerâmica já não era tão marcante e as grandes lojas levaram muitos legados a fecharem as suas portas. Não tendo um futuro seguro, começamos a focar o negócio em outras direções. O primeiro foi a restauração de obras religiosas, como figuras de santos, pinturas e outros. Nunca imaginamos que poderia ter tanto trabalho, mas sendo uma comunidade religiosa, havia muita demanda das pessoas para concertos de figuras sagradas e outras coisas. Tudo estava indo bem, até que uma tarde fomos ao mercado de artesanatos e coisas velhas para estocar materiais para todos. Enquanto minha esposa e eu procurávamos pinturas, meus filhos andavam pelo lugar para ver o que podiam encontrar. Já era tarde quando saímos do local e vi que meus filhos, com um sorriso largo no rosto, tinham encontrado várias coisas para eles. Eu perguntei ao meu filho mais novo o que ele tinha encontrado e ele nos mostrou uma figura muito estranha. Era um palhaço um tanto grande, que parecia velho, muito velho, e era feito de madeira. As roupas estavam deterioradas e manchadas pela umidade e pelo passo do tempo. Perguntei a eles, então, o que eles queriam fazer com esta peça, e todos decidiram levá-la para restaurá-la. Perguntei onde eles tinham encontrado. Eles mencionaram que havia uma pilha de lixo e que o caminhão iria levá-lo, e eles ali o resgataram. Minha esposa colocou cara de descontenta ao ver a figura, e ela nunca gostou muito desta peça. Voltamos para casa para jantar e deixamos as coisas adquiridas na oficina. Naquela mesma noite, começamos a experimentar estranhos eventos dentro de casa. Minha esposa se levantou de manhã gritando por ter tido um pesadelo. Eu perguntei sobre o que ela se lembrava daquele pesadelo. Ela mencionou que viu os olhos do palhaço no escuro, dentro de seus sonhos, e que no sonho dela, o palhaço tentava enforcá-la. Eu vi ela tão alterada que me vi obrigado a fazer um chá para tentar acalmar os nervos dela. Enquanto esperava a água esquentar, ouvi um escândalo na rua. Eram cachorros que latiam sem parar, como se algo os incomodasse. Eu me sentei na cadeira e comecei a escutar o barulho vindo do talher. Pouco a pouco, fui me introduzindo na escuridão do lugar, experimentando uma sensação de eletricidade. Nunca fui um homem que tivesse medo do escuro, mas, em um momento dado, eu pensei no palhaço. De alguma forma, o sonho da minha esposa e suas ideias fatalistas que fizeram pensar que o palhaço tinha algo que ver com os ruídos. Comecei a olhar, mas tudo parecia estar em ordem. E essa ideia me fez rir um pouco, por causa dessa crença de uma boneca que vai provocar coisas como aquelas dos filmes de terror. Eu me acalmei um pouco com as risadas, mas, antes de entrar no meu quarto, ouvi o barulho novamente. Acendi as luzes novamente, então
senti um tremendo frio que me atingiu na cara quando olhei para algo se movendo no canto onde eu tinha colocado o lixo. No caminho, peguei o martelo pensando, será um maldito palhaço. E de repente, um rato rapidamente saiu do lixo e eu dei um pulo de susto. Fechei a porta e a única testemunha dessa bobagem foi precisamente o palhaço de madeira, que pareceu tirar sarro de mim. Então, eu o levei para colocá-lo em uma caixa com chave. Ao fazer isso, senti algo estranho na minha cabeça. Não consigo explicar como me senti, mas foi como uma alta pressão que fez meu pescoço doer. Quando, de repente, vi tudo embaçado. Foi como um sinal de televisão. No momento em que soltei a figura, tudo me deu voltas. Fiquei com falta de ar e meu coração começou a bater firmemente. Em certo momento, minhas pernas falharam e o peso médio da vertigem me fez sentir como se meu corpo estivesse girando sem parar. Em cima de mim estava a figura do palhaço rindo de mim com aqueles olhos de soquete sem expressão. Mas a coisa mais assustadora foi aquele sorriso desbotado. A escuridão me cobriu por completo e acordei na oficina com muito medo, dor e confusão por não saber onde estava. Os breves flashes da manhã indicavam que logo amanheceria. Quando me virei, vi que de um lado estava o palhaço olhando para mim, com aqueles olhos estranhos que sorriam e me fizeram entrar em pânico. Me levantei do chão para fugir dessa figura, para levá-lo e jogá-lo em uma lata de lixo que tínhamos no quintal. Eu não queria vê-lo mais. Havia algo errado com aquele palhaço, algo que definitivamente me afetou. Voltei para o quarto e olhei a minha esposa adormecida e me deitei ao lado dela. Esse foi o começo de várias desgraças. Com o passar dos dias, as coisas começaram a dar errado. Na oficina, as pessoas cancelavam os trabalhos. As coisas davam tão errado que às vezes tínhamos que colocar dinheiro do próprio bolso para resolver alguns problemas. Foram dias difíceis. Os meus filhos começaram a se comportar de uma forma estranha. Muitas vezes, eu e minha esposa os confrontávamos para saber se estavam usando algum tipo de drogas. Eles falavam que não, mas se comportavam de uma forma estranha. O tempo todo eles tinham seus olhares perdidos, corpos rígidos. Era como se eles não pudessem se mover livremente, como se de alguma forma fossem feitos de madeira. Minha esposa estava ficando doente, ficava chateada por qualquer coisa e incluso chorava e gritava por ser supostamente perseguida por alguém. Enquanto tomava um gole do meu café, ouvi um barulho vindo de um dos quartos. Fiquei em silêncio para ver de onde vinha o barulho. De repente, eu ouvi novamente e notei que era uma risada um pouco estranha. Eu deixei meu café para investigar um pouco mais, pensando que era meu filho querendo me assustar. Me direcionei para o corredor ouvindo novamente o barulho, que se transformava em uma risada. Primeiro, verifiquei o quarto do meu filho. Não havia ninguém. Não havia nada estranho lá dentro também. Mas tudo estava desordenado. Havia lixos e garrafas de cervejas vazias. Algo que me enche de tristeza e frustração. Antes de sair, fui atingido por uma figura que permanecia no canto da sala, sentado em um balde de tinta. A figura do palhaço que eu tinha jogado há muito tempo no lixo. Era a mesma coisa, só que tinha sido restaurado por algum dos meus filhos, sem que eu percebesse. Ele usava roupas coloridas e um chapéu com grandes sinos brilhantes. Mesmo que ele quisesse aparentar um aspecto gentil, a sua aparência de loucura e do mal era inconfundível. No momento em que fui pegar o boneco, lembrei-me do que aconteceu a última vez que eu o quis pegar. Nesse momento,
escutei uma gargalhada vinda do corredor. Me girei rapidamente e fui em sua direção. Ali não havia nada. Então, abri a porta do meu quarto onde se encontrava minha esposa descansando e me surpreendi ao vê-la sentada contra a cabeceira da cama, com a cara pintada igual um palhaço, com um sorriso pintado de orelha a orelha. Seus olhos exorbitantes refletiam a loucura, uma que te fazia estremecer com o real que parecia sua expressão. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela começou a rir pouco a pouco, até que seu riso se transformou em risadas intensas. Eram risadas sem fim, que me encheram de horror. Eu então me sentei em um canto para chorar. Eu estava desesperado por tudo o que estava acontecendo. Eu fiquei ali sentado meditando sobre tudo que eu estava enfrentando. Por breves momentos, me lembrei da situação com a minha esposa e vi seu corpo rígido e pintado, que me faziam lembrar do palhaço. Escutei uma risadinha vinda do quarto do meu filho, exatamente onde o palhaço estava. Um ar tomou conta de todos os meus sentidos. Me levantei do chão para correr através daquela figura. E no caminho, eu ia pensando em tantas coisas, especialmente o que estava acontecendo conosco, e de alguma forma eu estava apenas atribuindo ao palhaço. Quando abri a porta, ele estava ali sentado como eu o havia deixado, com aquela expressão de zombaria mórbida. Seus olhos definidos estavam fixos em mim, como se me desafiassem a tomá-lo. E foi aí que, sem pensar muito, eu o peguei por uma perna e senti um estranho frio que tomou conta de todo o meu corpo. A pressão nos meus ombros me fez sentir vertigem, uma dor no peito e no estômago. Eu não podia controlá-lo e parece que aquela coisa se estava defendendo. Foi tanto tempo de caminho até a oficina com aquela figura nas mãos que quando abri as portas para a escuridão, foi como chegar ao inferno ouvindo o barulho dos sinos. Ao colocar o boneco na mesa do meio, comecei a procurar uma forma de destruir ele, com um martelo, mas o palhaço girou a cabeça e olhou para mim com um olhar desafiante. As emoções que experimentei ao ver como o objeto de madeira se movia desta forma foram horríveis. A força das minhas pernas estava me abandonando. Com falta de ar, tive que ir para o quintal para pensar no que estava acontecendo. Eu não queria olhar para o palhaço. Pensei que talvez ele se levantaria e me machucaria em breves momentos. Eu me senti um pouco melhor e decidi entrar de novo para acabar com isso. Mas antes, senti um golpe no meu rosto que me fez cair no chão. E antes de fechar os olhos, pude ver uma sombra sair correndo com aquele palhaço na mão. Em seguida, perdi a consciência por alguns minutos. Acordei no chão da oficina com uma forte dor na cabeça e com leves lembranças de tudo que tinha passado até agora. Consegui me levantar apoiando-me nas paredes e subi até o quarto onde se encontrava minha esposa. Ali, me deitei ao seu lado e adormeci em seguida. Acordei na manhã seguinte com alguns raios de sol batendo na minha cara. Pude ver a almofada toda cheia de sangue. Saí para o banheiro e, ao instante, veio as imagens da noite anterior na minha cabeça. Eu não conseguia entender o que tinha acontecido. Fiquei no chuveiro por muito tempo, esperando a água fria clarear as minhas ideias. Voltando para o quarto, vi a minha esposa dormindo no colchão com uma toalha pequena no rosto. Às vezes, ela fazia isso para dormir melhor. Comecei a me vestir e a falar para ela que deveríamos almoçar, já que era tarde. E ao não obter resposta, me levantei e fui até ela e levantei a toalha. Ali pude ver a minha esposa com os olhos abertos e os lábios roxos. Ela não tinha pulso. Eu fiquei apavorado. A minha esposa estava morta. A polícia me culpou de provocar uma sobredose nela.
Os meus filhos não quiseram saber nada do assunto e foram morar com seus tios na cidade vizinha. Tempo depois de sair da cadeia, vendi a minha casa e um dia, enquanto fazia a mudança, um dos vizinhos veio falar comigo. Ele me disse que notava certas coisas estranhas na minha casa, especialmente com meu filho mais novo. Ele era obcecado com a figura do palhaço. Carregava e trazia como se fosse seu bem mais preciado. A vizinhança mencionava que tinham medo dele, porque às vezes viam ele falando com a figura. Ele respondia como se a figura perguntasse coisas para ele. Ele ficava muito violento quando seus amigos comentavam algo ruim sobre o boneco. Ele também me disse que viu meu filho, alguns dias depois do falecimento da minha esposa, andando como se fosse um vagabundo e fazendo um tipo de ventríloque com o palhaço. As pessoas aplaudiam e diziam que era como se o palhaço falasse de verdade. Ele estava principalmente na miséria. Mas mesmo assim, ele continuava com o palhaço nas costas. Então eu soube que ele tinha me batido e levado aquele boneco. Não sei quanto mais meu filho poderia ter feito para resgatar seu precioso palhaço, mas naquele momento percebi a extensão do mal que tinha naquele objeto. Não sei de que forma, mas destruiu nossas vidas no momento em que ele entrou na minha casa. Com essa ideia, eu fico. Para vocês que estão em este exato momento escutando essa história e gostam de comprar peças usadas em feiras ou brechós, pensem bem antes de levar qualquer figura para vossas casas. Isso poderia destruir a sua família, como destruiu a minha. Fiquem atentos. Oi, galerinha, eu sou a Nina Rosa, do canal Arquivo 83. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Se vocês não deixaram o like de vocês, peço carinhosamente que deixem o like, compartam o vídeo. Se não são inscritos e gostaram do conteúdo, peço a vocês que se inscrevam no canal para que essa família possa crescer cada dia mais. Um beijo grande a todos e muito obrigado por estarem aqui.